palavra do Senhor nos diz: nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Agora você vai para o versículo 9 e 10. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas e os enforcaram no monte diante do Senhor. Os 7 morreram e ao mesmo tempo foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita e da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco, estendeu para si sobre uma rocha, e desde o princípio da colheita até o dia que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou que as aves dos céus se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Diga glória a Deus, diga amém, diga eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa para o meu coração, amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero orar por você mais uma vez. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja hoje falando conosco, Pai, aquilo que está no teu coração, que venhamos a diminuir, que o Senhor cresça, Pai, que hoje as pessoas que vieram aqui nesta noite, elas possam ouvir a tua voz, que sejamos flechas afiadas nas mãos do Senhor para cumprir a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, que o Senhor use a minha vida, a vida da minha esposa, desse povo tão amado, Senhor, para falar aos nossos corações, e que saiamos daqui edificados, porque cremos que o Senhor há de cumprir aquilo que está no teu coração para as nossas vidas. Mas cremos, Senhor, que tudo que nós precisamos é da tua presença, e todas as demais coisas virão na sequência, Pai, porque em primeiro lugar o teu reino, em primeiro lugar o rei, e tudo mais nos será acrescentado. Se você crê que o Senhor está aqui, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. Aleluia. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Quantos creem nisso? Aplaudam o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus lindos, eu creio que todos nós desejamos a nossa vida que Cristo seja glorificado através de nós, e que o conhecimento que percorra ao nosso respeito e a respeito daquilo que Deus tem feito na nossa vida sejam conhecimentos de bênção, que as pessoas possam saber que Deus, Ele proveu aquilo que nós precisávamos que o Senhor viesse a prover, que o Senhor, Ele curou a enfermidade que aos olhos da medicina era impossível. Nós gostaríamos muito de contar testemunhos de que o Senhor nos sarou de um processo que parecia incurável emocionalmente, porque não conseguíamos superar. Seria muito bom você chegar num púlpito, ou até chegar para as pessoas e falar que você estava aguardando uma porta aberta e Deus, Ele abriu aquela porta. Seria muito bom você dizer que aguardava de Deus um marido e uma esposa, e de repente o Senhor mandou, o Senhor restaurou sua família. Você esperava no Senhor um filho e o Senhor te deu. Você esperava no Senhor uma libertação familiar.
e o Senhor trouxe, você esperava no Senhor, que o Senhor estivesse te usando ministerialmente, Deus começou a te usar, Ele mudou tua sorte, Ele te restaurou, Ele tirou de você tantas coisas que faziam parte do seu caráter. Muito obrigado, meu lindão. E de repente não glorificava o Senhor, e Deus, Ele reconstruiu você novamente. Só que da mesma forma que essa seria a nossa alegria, de contarmos o que Deus fez de bom, em meio à maldição, em meio àquilo que de ruim nós passamos, tem muitas pessoas que elas foram conhecidas à luz da palavra, e são conhecidas hoje em dia pelas suas superações. Certa vez eu escutei o testemunho de uma paralítica, e ela chegou no altar e ela disse: Deus nunca vai me curar, não dessa paralisia, porque quando muitas vezes eu criei e eu orei ao Senhor, o Senhor falou comigo: eu serei glorificado na sua vida através da paralisia, porque muitos funcionam o corpo completo, mas eu os tenho pela metade, e eu prefiro a metade de um corpo do que uma vida completa pela metade. E eu quero ensinar essa geração que a sua incapacidade humana não te incapacita de glorificar o meu nome. O meu nome daquele pastor lá que canta, que até lembra o pastor Rômulo, cego, Cleiton Queiroz. Talvez o Senhor nunca cure aquele homem, porque Deus usa muito ele. Ele faz canções, ele ministra poderosamente, e de repente ele é cego. E muitas vezes a nossa dor, ela serve de remédio, de cura para outras pessoas. Deus trouxe Mefibosete, que era filho de Jonathan e neto de Saul, de Lodebar. O Senhor o honrou, ele comia na mesa do rei Davi, e consequentemente ele também tinha os seus servos, e teve a restituição de tudo aquilo que pertencia à família do seu pai. Mas diz a palavra que ele continuou paralítico. Se você perceber, por mais que você tenha de Deus, e Ele seja a nossa suficiência, Deus sempre deixa um déficit na nossa vida, para que haja dependência dEle. Ninguém é 100% em tudo. Você não sabe tudo, você não conquistou tudo. E eu tenho duas coisas para falar para você, uma ruim e uma boa. E eu sei que vocês querem primeiro a ruim, para depois a boa amaciar. A ruim é que você não conquistou tudo, e Deus vai te levar, e você não vai conquistar tudo. Porque enquanto vivermos nessa terra, não seremos a totalidade daquilo que gostaríamos. Para que sempre haja dependência, e para que venhamos a reconhecer a nossa confiança que tem que estar no Senhor. Porque se não for Ele que prover, é o que Jesus falou para os discípulos: vocês farão as obras que eu faço, e ainda as farão maiores, porque eu vou para o meu Pai. Mas agora vem a parte boa: mesmo que eu não tenha a plenitude do que eu preciso, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho uma fonte inesgotável que jorra para a vida eterna. E se Deus fizer ou não, Ele é Deus. Se Deus Ele restaurar tudo por completo, Ele é Deus. Se Ele não quiser restaurar, Ele é Deus também. Teve gente que o Senhor curou, teve gente que o Senhor não curou. Jesus não fazia necessariamente como as pessoas criavam a expectativa de como Ele deveria agir. E é interessante, porque essa introdução, pastor? Porque eu quero falar com você sobre algo que é muito forte nesta noite, e vai ser muito tratador. Porque talvez você carregue sobre você uma sentença de culpa. Tem gente que vai morrer, não é morrer porque paga o aluguel, mas é morrer morando de aluguel, e não vai deixar de ser crente nem abençoado. Tem gente que talvez não tenha o carro dos sonhos,
E o que eu quero dizer para você aqui, o evangelho triunfalista é o evangelho que determina que Cristo é a nossa suficiência e o nosso tudo. É o evangelho que diz que Deus, Ele é galardoador dos que o buscam, Ele é abençoador, e você pode pedir, porque a palavra do Senhor nos ordena: todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate abre-se-lhe-á, todo aquele que busca encontra. Você pode, até os dons você pode pedir, e você deve crer. O Senhor muitas vezes nos confronta em relação à nossa fé, mas o que eu quero dizer para você é que o nosso relacionamento com Ele não está fundamentado no que Ele faz por nós, mas acima de tudo, no que Ele é. Deuteronômio capítulo 28, se nós buscamos ao Senhor, as bênçãos de Deus nos seguirão. E diga para o seu irmão, diga: talvez o seu maior testemunho não seja o seu milagre, mas o seu maior testemunho pode ser a sua maior dor. Como assim, meu pastor? Isso é forte. Fala para o seu irmão, diga: o seu maior testemunho pode não ser o teu milagre, mas pode ser a tua maior dor. O tema da ministração nesta noite é o sobrenatural de Deus através da dor. Diga para o seu irmão: o sobrenatural de Deus através da dor. A nossa insuficiência, a nossa incapacidade revela o poder de Deus. E Paulo disse a uma igreja que se achava extremamente espiritual, a igreja dos Coríntios, ele disse: olha, para que eu não tivesse soberba na grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, por um mensageiro de Satanás que veio me esbofetear, e eu já pedi a Deus por 3 vezes que ele se desviasse de mim, e o Senhor, ele disse que a sua graça me bastava. Por isso eu quero dizer que eu tenho um prazer nas injúrias, nas necessidades, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Ele também fala que é vaso de barro, mas que dentro do vaso de barro que somos nós, quebráveis, existe um tesouro precioso que é a presença de Deus. E é interessante que você já percebeu que se você chegar aqui no altar e falar que Deus curou, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas se você chegar no altar e você disser também: a dor ainda está no meu corpo, a chaga ainda está no meu corpo, as pedrinhas no meio do barro ainda fazem com que o vaso se quebre, mas eu não abro mão da roda do oleiro, mas eu não abro mão de estar na presença do Senhor. Jesus não estava naquele momento operando milagres e maravilhas, ele estava trazendo um duro discurso ali para os fariseus, para os saduceus, para os judeus helenistas, e diz a palavra que naquele momento muitos começaram a se desviar, a se afastar, porque Jesus, ele disse: eu alimentei a multidão com pães e peixes, mas agora eu quero falar sobre a minha identidade. Eu quero dizer que eu sou o verbo, eu quero dizer que eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu quero dizer que todo aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. E o alimento que parte de mim não é o alimento em primeiro lugar que cura aquele que está enfermo, que faz o paralítico andar, o surdo ouvir, o cego enxergar. Aquele que se alimenta de mim, aquele que se alimenta das minhas palavras, porque milagres acontecem hoje, mas as pessoas que viverão milagres um dia morrerão. Lázaro foi ressuscitado, mas um dia morreu. Ali o cego de Jericó, ele veio a ver, mas um dia ele morreu. E eu quero dizer uma coisa para vocês: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Aí Jesus, ele chega para Pedro e para os demais discípulos, quando ele vê muita gente indo embora, ele pergunta: vocês querem ir embora também? E a resposta de Pedro não foi: Senhor, eu vou ficar,
porque eu nunca vi alguém curar como o Senhor, eu nunca vi alguém ressuscitar como o Senhor, eu nunca vi alguém multiplicar pães e peixes como o Senhor, eu nunca vi o Senhor trazer peixes para a minha rede quando eu não tinha nada e estava frustrado. Não, Senhor, eu não vou ficar por causa dos milagres, eu vou ficar porque ao andar contigo, te conhecer, eu entendi que só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não sei viver sem o Senhor. Para onde ou para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida? Eu não falo de milagre, eu não falo do que tu podes fazer, eu falo do que emana de ti, do que procede de ti, porque tu és a própria palavra, o verbo encarnado. Eu não estou aqui para dizer para você que Deus não vai operar milagres, mas eu estou aqui, eu vou entrar no texto, para dizer que o irmãozinho que fala em línguas do seu lado não é mais espiritual do que você, não. Estou aqui para dizer que a pessoa que marcha do seu lado não é mais crente do que você, não. Porque dons espirituais não definem espiritualidade. Espiritualidade é caráter, é vida de Deus. Senhor, naquele grande dia em teu nome expulsamos demônios, falamos em novas línguas, não vos conheço, apartai-vos de mim. Por quê? Porque Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, que para entrar no reino, não tem que orar para as pessoas serem curadas. Nós cremos isso e fazemos sim, profetizamos e fazemos o que está escrito sim, mas qual que é o maior dom? É o amor. O que eu quero dizer para você, é o que Jesus disse a Nicodemos, tem que nascer de novo. Não é o pastor, não é a oratória, não é o vernáculo, não é o sermão, não é quem pula, quem deixa de pular, é quem manifesta o caráter de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Em 1 João está escrito, muitos escarnecem, muitos não amam, mas todo aquele que está nele. 1 João capítulo 1, aliás capítulo 2 versículo 15, tem que andar como ele andou. Não tem negociação. E de repente, Davi, um homem segundo o coração de Deus, Deus abençoou todo o processo do seu reinado. Por mais que ele tivesse falhas e debilidades, o Senhor os dava, não só a Davi, mas aos filhos de Israel. Por isso que o Senhor os dava, não dava apenas muitas vitórias. Mas de repente, além das vitórias sobre os exércitos, Deus também fazia o reinado de Davi crescer. Tanto que teve um dia que ele foi tentado por Satanás a promover um censo em Israel, porque havia agricultura, porque havia colheita, só que 3 anos ficaram sem chover. Houve seca sobre a terra. E como as pessoas no mundo bíblico, os hebreus, na sua grande maioria, eles comercializavam a agricultura em tudo. Eles vendiam cevada, trigo, importavam, exportavam. E as suas riquezas eram minerais e vegetais. Então naturalmente, com a ausência da água, tornou-se um caos. Então Davi, ele foi percebendo que a chuva não vinha, e não era comum não chover. De repente existe um momento que você tem uma percepção, peraí, isso não é normal, isso não é natural. Tem coisa espiritual nisso. Você já chegou a essa conclusão? Eu oro, eu insisto, mas toda semana a mesma coisa? De repente eu estou lidando com o mesmo fantasma? De repente a coisa ela só muda de endereço, mas ela acontece do mesmo jeito? Isso não é natural. Deus está querendo me mostrar algo espiritualmente que eu não estou percebendo. Então Davi naquela hora, naquele momento, quando ele percebeu que não chovia sobre a terra, a primeira coisa que ele fez foi consultar o Senhor. Deus, o que é que está acontecendo? Não é normal, não vinha a chuva. E Deus falou, a chuva não está vindo porque uma aliança foi quebrada.
A aliança foi quebrada através da descendência de Saul, que prometeu não mexer com os gibeonitas, e eles atacaram os gibeonitas e mataram. Aí Davi parou naquele momento, então é por causa disso? Então eu vou chegar até os gibeonitas e vou me redimir diante deles. É tão triste quando você percebe que está pagando um preço, não pelo que você fez, mas por algo que alguém fez, que você está tapando um buraco que alguém abriu, que você está fechando uma brecha que alguém abriu, que você está tentando salvar uma pessoa que, infelizmente, se você não tiver cuidado, ela te puxa para baixo também, porque ela não quer sair da lama, ela quer te melar também. E é muito triste quando você começa a perceber que a chuva não desce. Não foi por algo que você fez, não foi por uma desobediência sua, não foi por uma falta de busca sua, mas foi exatamente porque alguém feriu princípios, e como você dá continuidade àquilo que Deus está fazendo, você acaba pagando o preço. Por quê? Porque leis espirituais, elas não são confundidas. As leis espirituais, elas não se corrompem. Eu sou pastor dessa igreja, eu tenho uma responsabilidade juntamente com os outros pastores. Se eu não viver o que eu prego, e não pregar o que eu vivo, eu não tenho autoridade para estar aqui em cima falando o que eu estou falando. Então de repente, nós vemos que Davi estava pagando um preço, não só ele, mas os israelitas, por causa de uma desobediência da descendência de Saul. Só que ele fez um tratado com Jonatã, filho de Saul, acerca da sua descendência, e só tinha Mefibosete. Então quando ele chega, Davi, até os gibeonitas para pedir perdão, se redimir diante daquilo que Saul fez com eles, porque havia uma promessa de que eles não seriam tocados. Porém os gibeonitas não eram os filhos de Israel, mas eram pessoas dos cananeus que eles haviam prometido ao Senhor que não tocariam neles. E de repente diz a palavra que entre os gibeonitas estavam homens ali bem decididos. E quando chegaram para Davi, eles disseram: nós perdoamos, mas a nossa questão em relação à descendência de Saul não é só uma questão de ouro e de prata, porque a princípio Davi foi oferecer presentes, ouro e prata, é uma questão de honra. Ele destruiu pessoas da nossa descendência. Aí Davi perguntou: e o que é que vocês querem então? Naquele momento, eles disseram a Davi, os gibeonitas: nós queremos homens da descendência de Saul. Só que todos os príncipes, eles haviam morrido, mas ficaram os filhos das concubinas de Saul, entre elas Rispa, de Aiá, uma concubina. E é interessante que ele livrou Mefibosete, filho de Jonatã. Só que tinha outro Mefibosete, filho de Rispa, com outro filho dela, com mais 5 que eram da descendência de Saul, que não tinham nada a ver com aquele cenário atual, mas que pagariam preço no presente por algo que aconteceu no passado. E chega naquele momento, e a resposta dos gibeonitas ali para Davi foi: nós queremos os 7 descendentes de Saul, para que venhamos a enforcá-los. Naquele momento, para que a chuva viesse sobre a terra, e para que o povo não estivesse pagando preço, Davi foi e os entregou, e eles foram enforcados. Um enforcamento que literalmente, se nós formos olhar, eles diretamente não tinham culpa, porque eles não tinham feito isso. Davi livrou Mefibosete, filho de Jonatã, pela aliança que tinha, mas entregou os outros 7. E entre eles 2 eram filhos de Rispa. E é interessante que eles foram ali enforcados e foram pendurados. Desde aquele tempo já havia o princípio de ser colocado em um madeiro, porque o madeiro representava maldição. E diz a palavra que naquele momento que eles foram enforcados, Rispa não comentou nada, mas possivelmente de imediato a chuva
ela começou a descer só pela atitude. E era chegado o tempo da cevada. Naturalmente, com o tempo da cevada, animais se aproximavam. E vinha também muitos pássaros. E o território passou a ser visitado pelos animais do campo. E ali, em cima do madeiro, diz a palavra que Rispa se vestiu de pano de saco. E diz a palavra que ela ficou sobre uma pedra, em um lugar alto, para observar os corpos dos seus filhos e dos outros 5 que haviam sido enforcados, para não deixar que nenhum animal, como aves, como bestas feras do campo, viessem a comer a carne dos seus filhos. Eu quero que você entenda uma verdade nesta noite. Muitas vezes ministérios nascem na dor. Milagres nascem através da dor. Eu não estou fazendo apologia à dor, mas eu estou dizendo para você o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você tiver ou não, se Deus te deu ou não, continue sendo fiel, porque se Deus não entregar o milagre que você espera, só o fato de viver, de respirar, depois de tudo aquilo que você passou, isso já faz de você um grande milagre nas mãos do Senhor. Se você crê que é assim, diga aleluia. Quem era você e quem você é hoje? Você era uma pessoa que podia não estar aqui, que talvez por tudo que enfrentou, já podia ter morrido, já podia ter desistido de tudo, mas não desistiu. A essência do primeiro amor, da paixão de Deus por você e sua por Ele, foi a tua suficiência. Se você crê, diga amém. Então, naquele momento, enfrentando a dor sobrenatural de Deus por meio da dor, quando você estiver em um período de dor, de luto, que você não souber o que fazer, escolha a rocha mais alta da sua história e suba nela. Procure olhar de cima. Eu sei que você vai ver a morte, mas você também vai ter uma visão de tudo aquilo que está acontecendo. Eu quero que você entenda que perder não te coloca para baixo. Eu quero dizer para você que hoje, levar uma cipuada não faz de você um perdedor, porque a essência do teu caráter é que te faz um vencedor. Nós ministramos cura e vamos ministrar, mas queremos que você entenda como igreja, que Cristo sempre vai ser o centro, independente daquilo que aconteça. Ele é fiel para cumprir com as suas promessas, mas Deus também, Ele é o Deus do sim, do amém. A igreja orou por Pedro e por Tiago em Atos capítulo 12. Pedro foi liberto da prisão, Tiago foi morto no fio da espada, mas os dois, em Hebreus capítulo 11, estão na galeria dos heróis da fé. Eita Deus, você é forte. Morrendo ou vivendo, você faz parte da galeria dos heróis da fé. Se você crê nisso, diga aleluia. Diga glória a Deus. Qual foi a decisão dos nomes babilônicos que foram dados? Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus nos livrar da fornalha, Ele é Deus, mas também se não nos livrar, não nos prostraremos diante da imagem que o rei levantou. Rispa, ela mudou as suas vestes e ela subiu numa rocha. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Receba essa aplicação. A dor que você enfrenta não vai te impedir de subir. A dor que você enfrenta não vai te impedir de ter a visão do alto.
A dor que você enfrenta não vai roubar de você a sua força, porque mesmo com o coração sangrando, aquela mãe, ela conseguiu lutar contra bestas feras, ela conseguiu lutar contra as aves de rapina. Você pode estar com seu coração sangrando, dilacerado, mas jamais Satanás ele vai tirar a sua força, porque ela não vem da terra, ela não vem da economia. O teu suprimento não vem do homem, o teu suprimento e provisão vem de Deus. A tua alegria vem dele, e a tua força vem dele, e a alegria do Senhor é e sempre será a nossa força. Se você crê que é assim, glorifique a Jesus e aplauda o seu nome. Não quero tomar muito tempo, são muitas revelações. O segundo princípio é esse: o sobrenatural de Deus se revelou porque ela não perdeu a força. Para ela os adversários eram as bestas feras do campo. Muita gente riu, e acho que viu no Instagram, a minha luta lá em casa quando entrou um rato. Não foi um rato, foi um bezerro. E quanto mais eu tentava colocar ele para fora, mais ele vinha para cima de mim. E Lorena falou para ele: eu não durmo, enorme. E ele fazia. Eu disse: Deus, nunca pensei que era mais fácil expulsar uma legião de demônio do que um rato. O que é que esse rato quer aqui dentro de casa? Será que tem ninho, tudo, tá em reforma aqui? Aí perguntaram: pastor, e cadê a continuidade do vídeo? E quem ia filmar? Eu com a vassoura e o rato vindo para cima de mim. Ou eu segurava o celular, ou eu botava ele para fora e ele queria voltar, achando que a casa era dele. Eu digo: eu não vou conseguir matar ele. Irmãos, agora uma coisa, tem que falar a verdade. Eu tive pena de matar o rato. Eu sou desse jeito. Eu não mato uma barata. Eu pego ela viva e dou descarga. Mato ela afogada. Aí de repente, depois daquele desgaste, eu tenho medo mesmo. Também um bicho daquele, misericórdia. Eu estava orando, eu só vi uma coisa preta passando. Eu digo: eu sei o que é visão carnal e espiritual. E essa foi uma visão com os olhos da carne. Isso não é demônio. E ele queria subir a escada. Eu digo: está muito atrevido. Demorou, eu suei, era 1 hora, ele se escondia, eu puxava o balde. Ele corria para cima de mim. O pastor pulava como pula no altar aqui. E foi uma luta muito grande. Mas eu coloquei ele para fora de casa. Ainda botei lá. Disseram: ele vai voltar. Eu disse: se ele voltar, eu boto ele para fora de novo. Mas na verdade eu ainda dei uma cacetada nele, mas não consegui pegar não. Só pegou na ponta do rabo. Eu sou péssimo para essas coisas. Então de repente, mexendo aqui com vocês e brincando, com esse cenário que foi extremamente cômico, mas é impressionante quando você pensa que não vai render nada, você rende. Eu só enfrentei esse rato mesmo por causa das minhas filhas. Eu ia deixar ele de estimação, mas não tinha me desgastado tanto não. E tem coisas que você enfrenta porque você sabe do que Deus tem contigo e do que você tem com Ele. Você não chega na igreja muitas vezes: como eu estou hoje feliz, alegre para adorar. Não, às vezes você chega cabisbaixo, cansada, mas é aqui que o Senhor te renova. Deus vai te dar força onde não existia nenhuma força. Deus vai trazer resistência. Terceiro princípio: qual é o sobrenatural em meio à dor? É a resistência. O diabo olha para você e diz:
ela não cai nunca, ele não cai nunca. Como é que pode? Eu apronto com ele, apronto com ela, e eles não saem da igreja, eles não deixam o Senhor. Eu não sei mais o que fazer. Ele vai ficar sem saber o que fazer, porque contra a igreja do Senhor as portas do inferno jamais, jamais, jamais prevalecerão. E se você é essa igreja, aplauda lindamente ao Rei da Glória. Leva na xere, anda lá, maná, xere, canta lá na xere. Resistência. Ela não saiu dali. Aquela mulher deve ter emagrecido. Mas por quê? Preservar o que morreu. Ela só não queria que, além de tudo que havia acontecido, os seus filhos passassem pela vergonha de serem comidos pelos pássaros. Uma atitude de honra em Israel eram que os corpos fossem enterrados. E quando Davi soube que aquela mãe não saía de perto dos filhos, ele mandou pegar os ossos e colocá-los junto dos ossos de Saul e de Jonathan. E hoje nós conhecemos Rispa, não porque os seus filhos ressuscitaram. Nós conhecemos Rispa não porque ela não chorou. Nós conhecemos Rispa porque ela não desistiu, até chegar no propósito que Deus havia proposto no seu coração. O maior sobrenatural de Deus na tua vida, depois da resistência, é perseverança. Diga para o seu irmão: perseverança. Diga: eu não saio da posição que eu estou. Se o pior aconteceu e ele foi inevitável, eu agora quero viver o melhor. Se eu não pude evitar isso, eu posso evitar aquilo. Se eu não pude agir assim, eu quero fazer diferente. Se eu não posso trazer o passado para o presente, para falar diferente, para fazer diferente, eu posso agir de outra maneira no presente, apontando para o futuro. Creia que Deus está te usando para marcar essa geração, e aquilo que para você é dor será o remédio de cura para muitos que te ouvirão. Se você crê nisso, diga aleluia. Mas não tem como um Deus não falar, não. Essa mulher de branco, Deus tem um chamado grande com você. E Deus está te curando da tua estrutura óssea. Deus está hoje removendo essas dores que você sente no seu corpo. Dores que são consequência de dores psicológicas. Por tudo que você enfrentou e passou, e você não merecia. Você levou uma carga que não era sua. Você pagou um preço que não era seu. E por isso você adoeceu. Mas o Senhor hoje, do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, o Senhor está te curando nesta noite. Receba. Meu lindo, Deus está trazendo livramento na sua família, de uma pessoa que sofre de depressão e tem um espírito suicida. E Deus, enquanto você está aqui, está visitando essa pessoa lá. Você nem esperava que Deus falasse com você de maneira única e pessoal. E foram tantas batalhas para você chegar aqui, mas você disse: hoje eu vou para a igreja. E o Senhor contemplou o seu coração para que você saiba que Deus é aquele que fala contigo.
Deus não permitirá que essa pessoa morra, nem você sofrerá mais a tortura psicológica que você vinha sofrendo. Receba hoje a paz que excede a todo entendimento, diz o Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Seu chamado é grande, meu lindo, mas grande foi a perda financeira. Grandes foram as retaliações que você passou, mas Deus está trazendo de volta. Deus está restituindo. Você está hoje aqui, é um milagre, porque não era para você estar por tudo aquilo que você passou, por aqueles que te deixaram no meio do caminho, mas o Senhor está dizendo: eu sou contigo, não se preocupe, porque com ela eu estou tratando, com ela eu estou trabalhando no coração dela. Onde você não pode chegar, eu chego. Enquanto você está aqui, você sabe que eu sou o Deus que fala. Eu estou visitando ela nesse exato momento. Receba o bálsamo da unção do Altíssimo. Desde a gestação o inimigo tenta tirar a sua vida. Deus já te livrou de tantos acidentes. E assim diz o Senhor: te livrei também de companhias que eram nocivas para você. No momento você não entendeu, mas eu estou reconstruindo os muros da tua história, porque eu tenho um chamado contigo. Eu vou te usar nessa geração. O ano de 2023 é o ano da minha virada na tua história. Recebe nesta noite porção dobrada da minha presença, diz o Senhor. Irmã, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Deus hoje está te curando. Está normalizando a sua pressão. Já era para você ter tido um AVC pelo que aconteceu com você. Você sentiu uma forte dor de cabeça. Era um AVC que vinha sobre você. E o Senhor é aquele que te livra. Nesses dias, num prazo de 1 mês, você teve um aperreio tão grande que você pensou que ia morrer. E você sabe do que Deus está falando contigo. Mas o Senhor te trouxe livramento para você estar aqui hoje. O Senhor não permitiu que o teu sangue ficasse estagnado. Deus, Ele foi aquele que agiu em meio à tua história. Mas assim diz o Senhor: aprenda a descansar. Você lembra do que aconteceu essa semana? O desafio que você enfrentou e você clamou ao Senhor. Eu te vi na cozinha. E quando você estava na cozinha, Deus estava te abraçando. Muitas vezes você não conta muitas coisas para poder poupar aqueles que você ama. Mas hoje o Senhor está normalizando a tua pressão. Se prepare para testemunhar do poder de Deus, diz o Senhor. Oh, aleluia! Perseverança. Se não pode mudar o que houve,
creia no fim que você espera. Jeremias diz: eu é que bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eclesiastes 7:8. Melhor será o fim das coisas do que o início delas. Eu creio sim, eu creio sim, Deus é fiel para cumprir. Sim, eu creio sim, eu creio sim, Deus é fiel para cumprir. Suba na rocha, receba força, resistência, perseverança, a tua dor será remédio para os povos de cura. E todos saberão quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo, erga suas mãos. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Só a igreja bem forte, quão grande. Quão grande e todos hão de ver quão grande é o Deus que eu sirvo e que eu adoro, grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sabe por que Ele é grande? Porque independente de onde você veio, você sabe para onde vai, e você sabe o Deus no qual você serve.
Uma vida sem propósito é uma vida vazia. Uma vida sem propósito é uma vida onde você não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu sei que somos como vento, guiados pelo Senhor. Mas uma vida com propósito, nós sabemos quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você vê antecipadamente Deus fazendo na vida de alguém, isso não desmerece você, a tua vez vai chegar. Eu só quero finalizar para você dizendo: você não pode mudar o passado, mas você pode, através da sua visão, da força de Deus e da perseverança, viver um novo futuro. Bata na mão do seu irmão, diga: você pode viver um novo futuro. Amém? Amém ou não amém? E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você crê nisso? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Saculeja o seu irmão aí e diga: esta semana será a semana que Deus vai marcar a tua vida. Deixa eu só fechar uma coisa. Não chegou para o rei Davi o milagre que uma mulher estava vivendo. Chegou para o rei a perseverança, a força e a resistência de uma mãe que, cheia de dor, não saiu nem abriu mão do propósito. Se não ecoar para essa geração o que você ganhou, a casa própria, a saúde, vai chegar para essa geração que, com enfermidade ou sem enfermidade, vivendo um sonho ou sem viver, você está em Cristo e Ele está em você, e Ele é a tua suficiência. Amém? Amém ou não amém? Então aplauda o Rei da Glória.